Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado, sou psicólogo e você está no canal da Livraria Espaço Psi. Se você gosta de conversas boas sobre psicologia, cultura, arte, temas afins, se inscreve aqui no nosso canal, que você não perde nada que a gente tem produzido. E se possível, deixa um like nesse vídeo e um comentário, que ajuda muito o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante. No Papo Psi de hoje, nós estamos recebendo o psicólogo social Dário Teófilo para falar com a gente sobre essa interface muito interessante da psicologia com as questões sociais. Dário, seja bem-vindo, obrigado por topar participar do Papo Psi. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição para uma boa conversa. Sim. Dário, então não dá para começar a nossa conversa sem pensar que as pessoas elas construíram no imaginário o psicólogo na clínica. Então, em filmes, em sátiras, é sempre esse psicólogo na clínica, trabalhando com o indivíduo ali, sozinho, enfim. E a psicologia social vai para um lugar muito diferente, né? Qual é essa interface possível da psicologia se posicionando no social? Dá para a gente conversar 2, 3 horas só sobre essa sua questão, né? Sim. E realmente, acho que no imaginário popular, né, da psicologia, é a psicologia clínica, individual principalmente. A gente tem psicólogos clínicos que atuam com casal, em grupos, com família, né? E mesmo mais o imaginário que as pessoas têm é... Inclusive, a gente estava dando uma alinhada sobre o público, a gente estava falando... Eu escuto até de psicólogas formadas, eu escutei a minha vida toda, sou formado há uns 25 anos. Eu escuto de psicólogas, quando eu falo que eu sou psicóloga social, as próprias psicólogas, muitas, eu acho que hoje a formação está ficando um pouco melhor, mas muitas entendem da psicologia social como uma psicologia assistencialista, né, de entender que se trabalha em projetos de caridade, em projetos missionários, existe uma grande confusão em relação a isso. Então, uma conversa sobre essa é muito importante para a gente esclarecer. A psicologia social ela tem origem do século passado, né, de diversos campos, estudos desde a Segunda Guerra, dos processos de grupos, processos institucionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto no Brasil, né? A gente tem grandes autores da psicologia latino-americana que são psicólogos sociais, dada também as nossas características culturais, os nossos desafios sociais, econômicos e históricos, né, em relação ao que a gente enfrenta na nossa sociedade. Sim. Aqui é um espaço muito fértil para o desenvolvimento e para o crescimento de estudos nesse sentido. E eu, como minha trajetória profissional, né, eu também, quando pensei em prestar psicologia, eu tinha essa ideia da psicologia clínica, né, e eu prestei psicologia porque eu queria trabalhar em organização, né, com psicologia organizacional do trabalho. E eu tive eu venho de São Paulo, capital. Eu fui numa palestra do Instituto Colmeia, um instituto bem antigo lá em São Paulo, e assisti uma palestra de uma psicóloga que trabalhava nas casas pernambucanas. Então ela falou que era um trabalho extremamente dinâmico, ela fazia uma série de atividades, eu fiquei encantado com aquilo. Só que na minha trajetória na graduação, eu me encantei pela psicologia clínica, assim, que foi uma coisa que não estava no meu escopo. Sim. E acabei assim me envolvendo em processos institucionais da faculdade, né? Eu tive uma amiga que foi uma grande referência na minha formação. Ela era assistente técnica acadêmica lá da faculdade aqui da USP, a Lúcia Kemi. E ela falou assim, Dário, aqui na USP a gente tem os espaços colegiados, onde são as tomadas de decisão da diretoria, e a gente precisa de representantes de estudantes, e para o currículo é bom. Então eu fui lá para cá de currículo, assim, não é para ter experiência. Sim. E ali eu fui me envolvendo com processos institucionais e com o movimento estudantil, e de certa forma eu tinha muito interesse de entender como a psicologia também dialogava com esses espaços institucionais, e acho que foi meu primeiro interesse em relação à psicologia social como um todo, né? Hoje, para além da clínica, né, acho que 60% da categoria atua na clínica. E onde mais se contrata, né, quando alguém pensa em trabalhar numa empresa, se a gente for falar a empresa que mais contrata psicólogas hoje no Brasil, é o poder público, né? São as psicólogas que atuam no poder público,
que a gente tem em torno de 20% das psicólogas que atuam nas prefeituras. E tem sido um desafio que foi puxado pelas gestões anteriores do sistema Conselhos de Psicologia. Eu acompanho um pouco essas gestões desde o ano 2000 e existia uma discussão de como a psicologia ela vai conseguir acessar, discutir a sociedade como um todo, para além do trabalho clínico, mas a gente discutir o acesso da população à ciência da psicologia, à Sim. prática da psicologia, como a psicologia pode ajudar a construir a sociedade e como a gente pensa a psicologia, como as psicólogas podem ajudar a transformar a sociedade. Então, tem sido feito um movimento de apresentar a psicologia ao poder público, né? Isso, eu lembro que teve um movimento que foi revolucionário na primeira década dos anos 2000, que foi o CREPOP, né? Que foi feito pelo Sistema Conselho de Psicologia. Foi uma ideia usada na época, porque elas propuseram, o Sistema Conselhos propôs que as psicólogas do Brasil todo fizessem trabalhos voluntários nas gestões públicas, nas prefeituras, no governo. E naquela época muita gente achou estranho e falou assim, gente, a gente já está numa luta para conseguir trabalhar, a gente vai agora trabalhar de forma voluntária. Mas a ideia era a gente fazer a gente fez um cadastro nacional, o Sistema Conselhos fez, né? Um cadastro nacional, convidou as psicólogas a se apresentar junto aos prefeitos, aos secretários das cidades grandes, cidades pequenas, de médio porte, apresentarem formas de trabalho junto aos espaços, né, para a gente mostrar como que a gente tinha um número de psicólogas muito pequeno nas prefeituras daquela época. A ideia era mostrar a potência da psicologia em diversos setores e dizer para a sociedade que essa ideia que a psicologia é só clínica é muito. Eu atuo também como psicólogo clínico, né? Então eu não estou nem questionando a importância dessa área de atuação, mas dizer que a psicologia também é muito potente para discutir política pública, para discutir os problemas sociais, para estar presente e conseguir a gente, de certa forma, através das políticas públicas, a gente conseguir ampliar o acesso da população ao que a psicologia tem de oferecer, né? Sim. E essa experiência do CREPOP, ela foi muito potente mesmo, que depois disso a gente viu um boom de concursos públicos contratando psicólogas nos serviços públicos em todo o país. O número de psicólogas que foram concursadas, contratadas depois desse movimento, cresceu muito. Então foi uma política muito acertada, muito bem pensada do Sistema Conselhos. E hoje a gente sabe, né? Às vezes eu converso com estudantes de graduação e eu acho muito interessante que muitas estudantes, elas nem passam pela cabeça trabalhar com clínica. Elas já têm uma noção de que o campo de atuação da psicologia hoje é muito amplo, muito diverso. Sim. E as pessoas já buscam se especializar para atuar em determinadas áreas em relação ao poder público. E você acha que a graduação ela foi se atualizando para conseguir incorporar bem essas outras atuações além da clínica? Olha, dos cursos que eu acompanho, às vezes eu dou algumas aulas esporádicas em alguns cursos de psicologia aqui em Ribeirão Preto, eu entendo que sim, né? De alguns alunos que eu converso, de algumas graduações, de algumas docentes que atuam também, né, nesses cursos, eu entendo que isso foi acompanhando também a formação, né? Então, eu vejo que hoje a formação ela está mais... ela consegue contemplar e entender isso, né? Coisa que eu não sentia há um tempo atrás, como eu disse no começo, né? As pessoas confundiam psicologia social com uma prática assistencialista, missionária, meio caridade, né? Então eu ficava até meio assim, gente, mas que coisa, né? Mas hoje isso, eu vejo que as pessoas já têm uma melhor noção da atuação da psicologia, das psicólogas e no processo de formação hoje. Sim. Dário, é interessante te ouvir falar porque nem é necessariamente uma dicotomia, né, da clínica e do social se nós pensarmos que esse sujeito que chega na clínica ele está inserido num contexto e um bom psicólogo ele também considera todos os aspectos sociais que, né, nos quais o sujeito está ali inserido. Mas é importante afirmar e reafirmar essa questão de que tem uma psicologia muito ampla e vasta
para além da clínica. E você falou algo que me chamou a atenção sobre como isso vai acontecendo também aqui a nível Brasil, por conta das demandas sociais que nós temos. E aí eu queria ouvir um pouco você falar sobre isso, assim, o que você percebe na tua atuação, que é uma demanda, são demandas e desafios aqui a nível Brasil. Demandas e desafios. Vixe, né? Muita Porque coisa também. A gente está num país, né? Existem uns indicadores. Existe um indicador mundial de desigualdade social, o índice de Gini, e o nosso indicador é muito alto. A gente mora num país, numa cultura muito desigual, com falta de política pública, com falta de recursos, investimentos. A gente tem uma dívida pública muito alta, altíssima, né? Que acaba minando os nossos recursos, que em vez da gente conseguir produzir um estado de bem-estar social, com recursos, com pessoas, a gente está sempre na escassez. Né? E o modo como a gente percebe esses desafios, esse modo de percepção dá uma boa discussão. Eu vou falar muito da minha opinião pessoal, claro. Né? Eu trabalhei no SUS, na política de saúde, por muitos anos. Quando eu me formei, em 2001, eu fui convidado para atuar na política de pessoas com HIV/AIDS. Então eu fui trabalhar no serviço de teste de pessoas com AIDS, da Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas, aqui do HC, no ambulatório de gestantes com AIDS. E fui trabalhar na Prefeitura de Jaboticabal, no programa de DST/AIDS, no ambulatório de pessoas com AIDS e hepatites. E no ambulatório, eu trabalhava também na gestão do programa. Né? Então você trabalha com prevenção da população, basicamente disso, desde o programa de distribuição de preservativo, as palestras de educação. E eu fui estudar um pouco como que foi o desenvolvimento disso no Brasil. E acho que essa história eu gosto, sempre eu conto um pouco da AIDS, porque é o modo como eu aprendi a enxergar esses desafios. Sim. E aí, na própria AIDS, no programa de AIDS, quando a AIDS surgiu na década de 80 aqui no Brasil, a ciência e a sociedade criou uma visão muito estigmatizada do que era a AIDS. Para você ver como desde a década de 80, mas até hoje, a gente tem esses traços de categorizar os processos sociais e culturais através das pessoas, se estigmatizou. O primeiro modo de entender como que a AIDS ela atuava como uma doença, eles não chamavam de AIDS ainda, que a AIDS é a síndrome de uma imunodeficiência, de uma deficiência do sistema imunológico que a pessoa adquiriu de alguma forma, né? Através de um vírus que compromete o sistema imune. Mas antes de se descobrir o vírus, que o vírus ele era de RNA, não era DNA, né? Então, até então, se achava impossível um vírus de RNA infectar um ser humano, que a gente baseia DNA, até ver que o vírus fazia uma mágica para isso acontecer, levou um tempo. Por isso que o pessoal ganha o Nobel por isso, né? Hoje a gente tem coronavírus, a gente tem um monte de vírus de RNA dando trabalho pra gente. Mas, o primeiro nome foi que a AIDS era a doença dos 5Hs, que eram dos grupos de risco, que eram prostitutas, hemofílicos, gays, eu sempre esqueço um. Prostitutas, hemofílicos, gays, e haitianos. Usuários de droga injetável e haitianos. Certo. Você vê que se você for parar para pensar, é completamente bizarra essa associação, mas eram os grupos que tinham essa epidemia. E depois eles chamaram... E aí nas palestrinhas que a gente dava ao longo da década de 80, da década de 90, a gente falava da questão dos grupos de risco. Os grupos de risco são tipo Só que isso também criou um estigma de uma forma prejudicial e que levou a uma incompetência da sociedade a entender os mecanismos, né? Tipo assim, olha, o que transmite HIV é o sexo sem camisinha. E aí é só que as pessoas ficaram na ideia assim, não, eu não sou do grupo de risco, então se eu transar sem camisinha não tem problema. Não sou do grupo de risco. Né? E isso fez com que a curva... E a gente tem um desenho epidemiológico que a curva de crescimento do HIV no Brasil, ele meio que comprovou o que os nossos dados sociais apontam. Porque existe uma questão científica nisso.
quando a gente faz ciência, a gente tem a pesquisa que é quantitativa e a pesquisa que é qualitativa. E a gente tem pesquisas que a gente tenta dialogar entre o que é qualitativo e o que é quantitativo, nesses desenhos, né? E aí os dados sociais, geralmente, as pesquisas sociais, a gente trabalha com pesquisas qualitativas para entender o significado de determinados processos sociais, as ideias que as pessoas têm de determinada situação, e a gente entende que uma determinada ideia leva as pessoas a terem determinados comportamentos. Por isso que a gente faz análises qualitativas para entender a semântica, para entender como esses processos estão relacionados. E a epidemia de AIDS, ela fez um desenho que ela mostrou em um determinado momento que o número que mais crescia a transmissão nos dados dos lugares que faziam o teste de HIV eram em mulheres periféricas, mulheres pretas, a população pobre, população periférica. E aí comprovou uma discussão que já existia sobre o conceito de vulnerabilidade social. Sim. O conceito de vulnerabilidade social, ele fala não só do risco que você tem de pegar uma doença, você vai lá estar informado, mas dos elementos da vulnerabilidade social a gente chamava de vulnerabilidade programática. Então, se um bairro que é mais pobre, uma cidade do interior pequena, você tem um estado que não chega, que não tem programas, que você tem as condições de vida que são mais precárias. Então as pessoas naturalmente vão estar em mais risco. A gente entendeu naquela época que os traços culturais do machismo, do racismo, eles eram elementos que deixavam as pessoas mais vulneráveis para a epidemia. Então eu dou um exemplo de que quantas mulheres, eu acredito que não foram agredidas em casa por chegar com uma camisinha que recebeu de uma palestra, e aí falaram, olha, tem que usar camisinha, não sei o que, não sei o que lá, a pessoa chega com uma camisinha em casa. Quantas mulheres não podem ter sido agredidas simplesmente por estar com uma camisinha na bolsa, porque ganhou numa palestra? Sim. Né? Então a discussão é essa, porque quando, né, na década lá de 90, a gente estava encantado com a ideia do comportamento de risco, sem entender o elemento cultural, e saia dando camisinha para a população, sem entender, e sem questionar, sem ouvir a população sobre os desafios culturais que é viver de uma mulher numa sociedade machista e violenta, de como isso por si só já deixa ela em risco para um HIV, que é um exemplo que a gente está dando desse recorte. Sim. E da dificuldade que muitas mulheres vão ter até hoje de conseguirem negociar preservativo com os parceiros, mesmo estando em risco. Eu lembro que acho que em 2002 eu fiz uma pesquisa, eu fiz um levantamento aqui na prefeitura, no programa de testes de HIV, e eu vi que mais da metade dos testes positivos para HIV no serviço eram de mulheres casadas. Tinham tido só um parceiro no último ano. Não necessariamente casada no papel, mas que tiveram só um relacionamento com apenas um cara, um homem, né? Um relacionamento de mulheres hétero, que era o que a gente fazia no questionário. Então isso comprovava esses dados, elementos sobre a vulnerabilidade social, de como esses elementos sociais impactam na vida das pessoas. Fazendo um corte agora, voltando, né, dessa história de como que a gente, enquanto psicóloga social, eu falo psicóloga porque a maioria são uma profissão de mulheres, né? Sim. Eu aprendi isso com o Sistema Conselho de Psicologia também. Mas como psicologia social, a gente vê a importância de entender esses processos culturais e como a gente vai conseguir juntar, a gente estando presente nos espaços de gestão, de pensar as políticas públicas, como que a gente vai ajudar a pensar também que os programas, os serviços, as ações das políticas públicas, a gente vai conseguir tratar junto da população e conseguir promover saúde mental, promover o bem-estar. E isso vai realmente para além do que as pessoas entendem do que é a atuação da psicologia clínica. No take passado, eu fiz esse resgate um pouco de como um exemplo, né, de como o Programa Brasileiro de AIDS nos ensinou que não existe só um elemento biológico que você consegue quantificar, tanto de pessoas que pegaram HIV numa cidade, num país, mas como os dados sociais nos mostram que os elementos culturais, eles interferem no modo como as pessoas estão em risco para uma doença, e isso também vai dizer para a gente como os elementos culturais, sociais, econômicos e históricos deixam as pessoas em mais ou menos sofrimento. Sim. Né? E aí no Brasil, que é um país muito desigual, a gente está falando de Ribeirão Preto, no Sudeste,
que é um estado que tem muito mais recursos, a gente tem uma estrutura pública, né, que se a gente compara outros estados e outras cidades, a nossa estrutura, até cidades menores, a gente tem uma estrutura muito boa, a gente tem vários cursos de medicina, inúmeros cursos de psicologia aqui, né? Então, a gente já está numa realidade boa, mas a hora que a gente olha os dados da nossa cidade não estão bons. Então, desde a nossa origem colonial, né, de exploratória, escravocrata, né, pautada na exploração, né, e na violência, são heranças que a gente tem, que a gente reconhece e que fazem parte de uma série de desafios que compõem a nossa atuação. Eu estava trazendo um pouco desse exemplo para dizer que como a gente pensa isso, não dá para, e é o modo como a gente se apropria depende muito um pouco às vezes do nosso olhar, da nossa escola, da escola que a gente ajuda a se apropriar. Mas eu vou contar uma outra história. Eu fui do programa, comecei a trabalhar no programa de AIDS, e aí eu tive a oportunidade, eu venho do movimento estudantil da psicologia, então eu gosto de movimentos sociais e políticos, e um dos movimentos assim que a gente tem no Brasil, assim, históricos e bonitos e fortes, é o movimento de pessoas com AIDS. Então eu entrei no movimento das pessoas com AIDS, a gente fazia várias reuniões com essas pessoas. Quando eu fiz mestrado, eu entrevistei algumas dessas lideranças históricas, né? Eu tenho um grande amigo de São Vicente, que é uma figura, né, que vai no STF, que é uma figura reconhecida nacionalmente, dá entrevista no Jornal Nacional, que é uma pessoa que eu tenho amizade até hoje. Assim, são lideranças que eu pude não só aprender e ouvir essas pessoas dizendo, como eu pude ter o contato e desenvolver uma amizade. Mas aí eu lembro que eu ouvi uma fala de uma dessas lideranças de Sorocaba, e ele falou: olha, não adianta vocês, do programa de AIDS, vocês estarem atuando bem no movimento de vocês, se vocês não estão no Conselho de Saúde, pensando a política sanitária, a política de saúde do município de vocês. Essa fala me provocou de um tanto que foi o primeiro movimento que eu fiz de entender que não bastava. E o programa que eu trabalhava em Jaboticabal, na época, era referência das referências nacionais de organização, de funcionamento. E eu entendi que não adiantava trabalhar bem no meu serviço se eu não estava entendendo o SUS como um todo. E aí eu fui para o SUS, eu fui virar conselheiro municipal de saúde, e eu fui começar a trabalhar no programa de saúde da família, fazia matriciamento sobre essa questão do enfrentamento à vulnerabilidade social nos programas de saúde da família. Comecei a trabalhar com gestantes usuárias de crack, comecei a trabalhar com uma série de questões nesse sentido. Só que aí a gente montou um núcleo do SEBS, que é uma entidade sanitarista aqui em Ribeirão Preto, em 2008. A gente estudou a história do movimento sanitário brasileiro, por que o SUS existe, de onde veio. E chegou um momento que eu entendi que só políticas de saúde, como uma forma de enfrentar essas desigualdades, que foi a sua pergunta, ela não para mim, eu comecei a entender que o modo como a gente organiza no Brasil, eu vejo como uma forma, como que eu posso dizer, sem ser ofensivo, né? Mas é uma forma que para mim é ineficiente. Porque apenas isso que eu trabalhei também no Educação Permanente do SUS, em Araraquara, eu dava educação permanente no CAPS 2, que é o mental, e o CAPS AD, que é o de drogas, né? Uhum. A gente tem que entender que a gente tem, são estruturas. Quando a gente fala assim, a política de saúde, a política da assistência social, a política da previdência, que são os 3 grandes passos que fazem parte da Seguridade Social, que é o nosso estado de bem-estar social, ou a política de educação. São construções culturais e políticas do nosso momento histórico, não são naturais. O que eu fico pensando é que a gente tem que entender que quem vive a dificuldade, está numa situação de condição de vida que não é favorável, a gente não vive as coisas como uma coisa separada da outra, a gente vive como um bloco só. A gente chama isso de interseccionalidade. Uhum. A gente vivencia todas as violências e a falta do Estado como uma coisa só. E o modo como o Estado se organiza para enfrentar isso é organizado em pastas, que tem histórias, né, tem uma questão de uma história cultural, e eu vejo que a gente naturalizar isso prejudica muito os trabalhadores que estão nas políticas públicas, porque as pessoas acabam entendendo
muitos limites que a gente acha que é da nossa atuação são limites daquela pasta. Porque o recurso, a gente aprendeu que o recurso vem de determinado... Então, se eu trabalho na saúde, sou pago pela saúde, é um programa específico, tem um dinheiro que eles pedem para fazer determinados indicadores, determinadas ações. E as pessoas têm a tendência de focar nessas ações, esses indicadores. Mas quando a gente, né, parafraseando aquele texto, a frase popular do Jung, né, quando eu estou com uma pessoa, tem que ser uma pessoa, eu tenho que enxergar aquela pessoa com todos os desafios dela. E os desafios, eles são interseccionais. Sim. Intersetoriais, né, interprofissionais, para além das abordagens. Então, como a gente vai dizer quais são esses desafios, eu aprendi a ver que são os desafios das condições de vida. E que perpassam inúmeros desafios, né, de oportunidades, desafios de incentivo, desafios culturais, né, desafios da violência estrutural, de inúmeras violências que a gente tem. E aí o modo como a gente se posiciona em relação a isso, o primeiro ponto é reconhecer tudo isso, né? E a gente trabalha com indicadores, né? Então, ver quais são as pastas em determinado território. A gente tem vários métodos e modos de trabalhar, aí já falando também dentro da psicologia social. Sim. A gente tem determinados modos de trabalhar no território, de estar no território, de pensar. E basicamente é isso, né? Com indicadores, com mapeamentos, com identificação de lideranças, com avaliação de recursos. No SUS, por exemplo, na saúde, né, a gente trabalha com a noção de itinerário, trajetória terapêutica, às vezes de uma pessoa que está num CAPS, né, e aí a noção de trajetória terapêutica não é o espaço que ela frequenta aquela unidade, mas a gente vai ver quais são os equipamentos culturais que essa pessoa frequenta, se ela vai num CAPS, se ela vai numa igreja, se ela vai no terreiro, se ela vai num equipamento de esporte, como que a questão de se dar a socialização dessa pessoa. Uhum. Então, essa pauta a gente já tem discutido há mais de 20 anos, né, da importância da gente, nos equipamentos públicos, entender que o nosso olhar não fica para dentro do equipamento público. E isso tem sido muito a discussão que a psicologia social está trazendo, inclusive para as psicólogas e para os trabalhadores das políticas públicas como um todo, que por mais que a gente aprenda, né, com a psicologia clínica, por exemplo, com a teoria clínica, a ter um olhar diferenciado, né, e eu não abro mão de atuar na clínica porque isso me ajuda a melhorar, aprimorar o meu olhar, aprimorar a minha escuta, aprimorar a minha sensibilidade, a minha empatia, né? Sim. São valores e habilidades que eu trago da clínica, mas o modo de atuação nesses espaços, ele não vai reproduzir a clínica. Muitas vezes, psicólogas em espaços sociais acabam reproduzindo o modo de atuação da clínica, né, em determinadas situações, e a gente entende que não é o adequado. O adequado é você se pautar a partir das necessidades do local, a partir do nosso olhar. E não forçar um modo de estar, um setting, né, porque existe muita confusão das psicólogas em entender que os limites da atuação num setting social, até no setting clínico, ele é definido pela abordagem que a pessoa tem. E aí eu falo que os limites que a gente tem são os limites legais e constitucionais do que definem a psicologia, né? O nosso código de ética, as resoluções do sistema conselhos, eles falam tanto da nossa potência quanto dos nossos limites. Eu não prejudico, se eu tenho uma atuação com você, eu não posso prejudicar você a partir dessa atuação. Mas isso tem sido muito dos diálogos que a gente faz a partir de como a gente percebe esses desafios. E aí eu falo de uma forma mais abstrata porque isso tende a ser em aberto, vai muito da criatividade, do olhar de cada profissional, de cada gestor, e entender como que vai ser o desenho para cada desafio, para cada iniquidade, para cada sofrimento que essa população está passando. Sim. Dário, ouvindo você contar da sua história e como você foi moldando a sua percepção a partir de algumas experiências e enfim, de coisas que você ouviu, descobriu,
eu fiquei pensando um pouco no que você até falou, mas eu queria ouvir mais a respeito da escuta. Porque eu acho que todas essas experiências, elas vão moldando nossa escuta. E a escuta é uma ferramenta do psicólogo muito importante, né? E eu fiquei curioso para saber como é que todo esse trabalho social e tudo isso que você está me contando acaba influenciando a sua escuta na clínica, por exemplo. Como fica essa relação? Uhum. Como que isso vem de volta, né? Não, com certeza. Por exemplo, muitas coisas que eu aprendi, né? Eu fui gestor do Conselho de Psicologia há 10 anos atrás. Uhum. Eu fui gestor junto com uma psicóloga que estava fazendo doutorado, estudando a rede de violência, a rede de enfrentamento à violência à mulher, né? E aí, assim, o tanto que eu aprendi em relação ao trabalho dela, em relação a processos de desnaturalizar, né, o tanto de violências que eu aprendi como naturais, que eu sou nascido no final da década de 70, né? Sim. Então, do machismo estrutural, de desnaturalizar esse machismo que eu tinha aprendido a observar na sociedade, isso mudou o meu jeito de atuar na clínica depois de então, né? De você ver, a partir da sua escuta, de entender que processos que as pessoas passam também não são naturais, né? Você começa a entender os determinados contrastes nas situações, na questão, idem a questão do letramento racial, né? Que hoje você tem demandas que as pessoas têm na clínica, né? Então muitas vezes a gente vê violências, né? Que muitas vezes as pessoas levam pautas para uma psicóloga, as psicólogas entendem situações de racismo como naturais, né? E as pessoas, não, isso não é natural, né? As pessoas acabam não se sentindo acolhidas. Esses são dois exemplos, mas de entender um pouco, acho que é aprender a olhar não só as pessoas, mas também os seus contextos. Sim. Né? E a partir das nuances desses contextos. Contextos sociais, políticos, estruturais, são modos como eu aprendi a ter esse olhar. Eu lembro de um exemplo, por exemplo, né? Como eu trabalhava no ambulatório de pessoas com AIDS, eu tinha o desafio de também trabalhar a adesão dos pacientes, das pacientes ao ambulatório. E algumas pessoas sumiam, não tomavam remédio, a gente perdeu completamente o contato, né? Porque era uma prefeitura, mas a gente não tinha celular na época. Não, tinha, celular tinha, mas não tinha essas redes sociais. Você tinha um número, mas celular naquela época tinha que pagar pulso, para pagar os bagulho era muito caro. Nem todo mundo tinha celular. Era muito difícil achar as pessoas. Muitas pacientes morriam, né? Porque às vezes a gente não conseguia achar, as pessoas não tratavam, desenvolviam uma doença. E aí isso me trouxe um senso de uma exigência que eu não tinha aprendido no modo clínico de trabalhar. Né? A clínica que eu tinha aprendido é você estar numa sala, você agenda, a pessoa vem, se a pessoa não vem, né? Era uma postura que eu entendia assim mais passiva, talvez, não sei o nome, né? Mas eu tinha todo um contexto que justificava aquela postura. E a hora que eu me vi numa clínica que eu tinha que ser mais ativo, de ir atrás da pessoa, né? De ver onde a pessoa estava, se ela estava em condição, se ela estava tratando. Isso me forçou a encontrar outras estratégias. Né? Então, por exemplo, eu lembro de uma paciente que a gente tinha no ambulatório, que ela estava com tratamento, uma grande dificuldade de tratar, né? E aí eu lembro que ela... e é um caso assim, que aconteceu muito no Brasil, assim, uma cena clássica de uma mulher que vai para a igreja, né, e acaba ficando com um outro cara que pega HIV do cara, e o cara, tipo assim, o pastor falou que eu estava curado, e eu sabia que eu tinha HIV, o pastor falou que eu me curei, mas eu não me curei, e passei o HIV para a moça. Né, e a moça, Sim. uma grande dificuldade, né, de processar isso. Eu lembro que e a gente tinha dificuldade dessa moça ter adesão ao tratamento. E eu lembro uma vez e era um psicólogo só, então não tinha aquela coisa da pessoa se sentir bem ou não com você, tipo, né? Você não tinha, na cidade era eu e mais duas psicólogas no ambulatório de saúde mental que estavam com a agenda
você não tinha mais psicólogo na cidade, então tinha que ser eu, entendeu? Sim. E aí eu lembro que às vezes eu chamava essa pessoa para um atendimento, ela não conversava, e um dia eu falei, a gente tinha um carro da prefeitura, eu falei, vou te levar em casa, trocar uma ideia, você morava do outro lado da cidade, Uhum. eu vou te levar em casa então, né? Porque eu pensei, bom, não consigo conversar com essa moça aqui. Porque também era uma unidade que era mista. Então era uma unidade do ambulatório, era uma unidade de saúde geral. Depois a gente conseguiu mudar o prédio, depois de anos. Eu lembro que e aí nesse dia que eu fui dar carona pra essa moça, ela foi falando um monte. E foi onde eu consegui trocar ideia com essa moça, entrar, né, conseguir conversar, criar vínculo. Foi ali, dando carona pra essa moça ir pra casa. Era uma coisa que eu aprendi que no setting clínico você achava impossível, né? Sim. Mas foi um pouco das exigências da situação me ensinaram, né, a estudar dentro do nosso código. E aí nessa época eu fui para o Núcleo de Saúde do Sistema Conselho de Psicologia do CRP São Paulo, e eu meio que fazia uma supervisão que coordenava esse núcleo, que é a Hermínia, Hermínia Ciliberti, uma pessoa histórica da política de saúde no Estado, uma psicóloga que entende muito. Então eu trocava com essas ideias, mas posso fazer isso? Eu posso chamar as pessoas para andar no carro? Naquela época não tinha acompanhamento terapêutico, né? Não tinha esses Sim. estudos. Depois eu vi que, né, se criou inclusive um campo de trabalho nessa questão das visitas. Mas era uma clínica, não sei se a gente chamaria de clínica ampliada, ou uma clínica flexível, ou uma clínica que buscasse se adaptar, né, à estrutura que a pessoa tinha em relação a ter um determinado objetivo, né? Isso eu aprendi de uma forma muito clara. E isso você acaba, né, levando, né? Tipo, hoje no consultório, quando eu atendo pessoas em situação de abuso e dependência de drogas, então isso me ensinou a ter uma melhor flexibilidade de acordo com a demanda daquela pessoa, né? Acho Sim. que esse é um exemplo. Eu lembro que vários outros exemplos, assim, dois que eu sempre conto, que eu acho que são bem didáticos. Eu trabalhava também num outro posto, e um dia uma pessoa pediu, atende uma pessoa da minha família, que eu tô com umas questões, ela tá com umas questões, aí eu fui lá, e às vezes, a depender do dia que eu atendia, a gente só tinha um consultório da médica, então a médica ela atender. Quando ela não tinha, eu atendia na sala, que eu comecei atendendo lá, não tinha adaptação para psicólogo, né? Uhum. Eu atendia na sala que fazia... eu não sei o nome daqueles nomes de vigilância sanitária. Eu atendia várias outras salinhas ali. Depois criaram uma funerária do lado, eu fui atendendo a funerária, no negócio de fazer a velório do distrito, da cidade. Sim. Só que as pessoas só falavam de morte ali. Eu falei assim, acho que não dá para atender aqui, né? Mas eu lembro que um dia eu atendi na melhor sala que tinha, aquela sala da médica, fui atender um familiar a pedido de uma pessoa que trabalhava numa unidade. E depois que essa pessoa familiar saiu, a trabalhadora, ela falou assim, Dário, que bom que você conversou, né? Porque gostei muito, a hora que você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu pensei assim, como assim? Você sabe que eu falei isso, né? Não, porque eu tava tão ansiosa com essa conversa que eu fiquei na janela ouvindo sua conversa, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu fui na melhor sala, né? Sala que a médica atende, né? Eu era meio novo no postinho lá. Sim. Mas, e agora? Onde que eu vou atender as pessoas aqui sem achar que tem alguém ouvindo na janela, né? E atrás desse posto tinha um campo de futebol, assim, tipo, e era um distrito rural, tipo, pequenininho, tinha 400 famílias que moravam nesse distrito, tinha umas 2.000 pessoas nesse distrito. E eu fui atender no meio do campo de futebol, as pessoas chegavam, eu pegava uma cadeira, dava uma cadeira pra pessoa, a gente ia até o meio do campo de futebol, porque eu fiquei perseguido. Então a gente precisa ver se não tem ninguém chegando perto pra ouvir. Sim. Eu falava, aqui é o meu consultório, é o maior dos maiores consultórios do Brasil, porque eu via, tipo, além do campo de futebol tinha os morros, assim, a montanha, os campos de plantação, né? Dava pra ficar vendo essa vista. Devia ser um lugar muito bonito, inclusive. Super bonito, né? E aí eu levava essas angústias para o núcleo de psicologia da saúde, né? Porque assim, olha, pode fazer isso, né? Posso atender no meio do campo de futebol e atender depois disso ia atender na praça, levava as pessoas para tomar sorvete no postinho, né? Mas então, a segunda história é também que mostra um pouco de como às vezes a gente se sente inseguro e como a gente vai tomar uma decisão em relação ao cuidado do setting clínico. Eu fazia um grupo
de histórias de vida dentro de um ambulatório lá de pessoas com AIDS, né? A gente tinha um grupo de histórias de vida. E aí tem várias nuances nessa história. Então, primeiro é uma nuance política. A gente recebeu um recurso do governo federal, a gente podia usar para uma série de questões. A gente precisava de uma sala para grupos, para atividades, mas era uma unidade que era compartilhada, uma cidade pequena, uma unidade compartilhada com um postinho de saúde. Você imagina, uma cidade... E aí vem tanto da nossa sensibilidade que a gente tem que ter, né? E era uma cidade que tipo, as pessoas sabiam que funcionava um ambulatório de pessoas com AIDS, mas não sabia quem era quem, né? E eu tinha tanto medo, né, do pessoal me marcar como psicólogo do programa, porque eu não queria que as pessoas vissem, quem vai passar a linha, aquele moço ali tem AIDS, né? Uhum. Então eu, por conta disso, e não só por isso, mas você tinha várias demandas de atendimento psicossocial na unidade, que não era do meu escopo, né? Eu era só do ambulatório, mas eu comecei a atender pessoas de demandas que eram mais urgentes, mais graves, né? Do ambulatório, até porque, tipo, quando eu tinha agenda eu achava que era possível entender isso, mas eu também eu sempre não fiquei não queria me marcar como psicólogo daquele ambulatório. Eu comecei a atender, dialogar e me envolver com as demandas do território como um todo. Né? Então isso era uma das preocupações. Eu lembro que teve um dia que eu estava fazendo e o espaço que a gente fazia essa sala, e quando a gente queria construir, a gente queria um lugar mais reservado. Tinha um secretário de saúde, eu achava um absurdo. O cara tinha acabado de virar secretário, o cara achava que sabia de tudo da cidade toda, e ele determinou que essa sala de grupo fosse construída na entrada do posto de saúde, onde as pessoas ficavam esperando para serem atendidas, assim. Então, elas ficavam na janela da sala. Sim. Eu não usei uma vez essa sala para nada. Uhum. Porque, não tinha sigilo, não tinha nada. Era uma sala, sei lá, a gente fazia grupo de gestante, do postinho, né? Mas eu lembro que teve um dia que eu fiz esse grupo numa outra sala, ou era um dia, com 3, 4, eu lembro que eram 4 pessoas que eu estava fazendo um grupo, e entrou tinha uma assessora lá que entrou, tinha um pessoal que tinha conseguido, eles estavam numa época que eles faziam cesta básica para os pacientes, lá no ambulatório também, de outros lugares. Ele troca prefeito, vem um pouco umas ideias, né? Ficava pedindo doação aqui, doação ali. Tá, quer fazer, faz. E eu lembro que eu gostava muito dessa moça. Era uma figura, velho. Ela entrou na sala, assim, no meio do grupo, assim, ó. Dário, aconteceu o seguinte. Tá faltando açúcar pra cesta básica. Eu preciso que você pega o carro e vai lá na usina pedir açúcar, no meio do grupo. Assim, eu sei que você tá com essas conversas aí que não serve pra nada, o que importa é você larga esse grupo, vai atrás do açúcar da cesta básica que vai faltar. E tem um monte de usina aqui na região, vai pedir açúcar na usina. Velho, eu nem fico nervoso com essas coisas, não fico, eu acho divertido, né? Eu vi aquela cena que era típica de um filme de tragicomédia, assim, né? Eu preferi optar em dar risada da cena. Mas eu olhei para as pessoas e falei assim, vamos embora no carro. Não dá para fazer grupo aqui nesse posto, né? Porque o povo aqui não entende o que a gente está fazendo, né? A gente tinha um carrinho lá e cabia 4 pessoas, e era 4 pessoas, bora. E foi muito legal aquele dia, porque na hora que o pessoal entrou no carro, e eu nem sabia onde que era a usina, eu sou de São Paulo, né? Não tinha noção de nada. O pessoal entendia, falei, que usina que a gente vai? Não, vai por aqui. E a gente passamos lá no posto da prefeitura, enchemos o tanque e fomos passear, né? Viajar. Sim. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aquele grupo foi divertidíssimo. E foi muito legal, porque na hora que as pessoas sentaram no carro, uma ficou pertinho da outra, assim, eu vi que elas começaram a falar de isso é sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio. Uma coisa que eu trabalhava lá há anos, eu nunca tinha me ligado que por ser uma cidade pequena, as pessoas já se conheciam previamente, e que isso interferia muito tanto na vida delas quanto nos processos do relacionamento que elas tinham com a gente no ambulatório, que era cravado pelo estigma, pelo medo de ser reconhecido. Sim. Eu entendi ali que era um elemento importante para saber lidar. Que se não fosse essa experiência de ter que sair do posto e ir pro carro, todo mundo sentar pertinho, às vezes a proximidade física fez com que elas trouxessem a proximidade psicológica delas ali naquele grupo, né? Uhum.
E ali o grupo foi muito bom, porque eu relaxei da questão de alguém ouvindo na janela. A gente saiu no carro, porque a gente estava no carro na estrada, não tinha ninguém pendurado do lado de fora, ouvindo o que a gente podia estar querendo falar. Sim. E eu não sabia o caminho, a gente foi se divertindo, e foi a melhor coisa. Depois de lá, daquele dia, nos grupos, a gente marcava, entrava todo mundo para dentro do carro, ia para uma praça. Um dia, depois a gente construiu um espaço, saindo da cidade, eu consegui um terreno, juntei um dinheiro desse programa por alguns anos, a gente construiu um posto de saúde ali na saída, e tinha um espaço grande, a gente fazia uma horta, criava galinha. Aí um dia eu falei assim, vocês precisam de doação de galinha das fazendas da região. Eu falei, sério? Aí eu falei, bora. Eu botava todo mundo no carro. A gente saía nas fazendas da região caçando galinha, pedindo galinha de doação. Voltava com o carro, porta-mala, cheio de galinha, né? Era divertidíssimo, mas esse dia teve uma outra situação. Que a gente foi num lugar que eles pediam galinha, que o povo sabia, né? As próprias pessoas do ambulatório, tem uma fazenda do fulano, vamos lá, a gente ia. E aí tinha um lugar que eles produziam cachaça. E aí eu lembro que vocês querem experimentar? Eu falei, vamos experimentar cachaça, né? Tipo, sei lá. Quem estiver dirigindo, experimenta. Mas assim, aquelas coisinhas, assim, experimenta. Mas eu lembro que foi das pessoas, dava uns golão de cachaça, assim, falei, nossa, era uma pessoa que tinha trabalho no ambulatório de hepatite, que não Sim. podia beber, né? E aí foi nesse dia que eu entendi que essa pessoa estava com problema de alcoolismo, né? Então, Sim. e aí, tipo assim, o fato da pessoa estar ali comigo, eu não tô numa outra situação, a pessoa falou assim, olha, eu queria te falar, inclusive eu tô com problema de beber muito, eu queria tentar um tratamento, uma internação. Foi onde a pessoa trouxe isso. Então era um setting completamente diferente, inesperado, assim, do que a gente espera num processo da clínica, né? Mas foram experiências que foram me trazendo muito mais humanidade. E eu aprendi isso com a Hermínia, no Núcleo de Saúde do Conselho de Psicologia, que você coloca acima de tudo, você coloca o seu vínculo, você coloca as suas diretrizes terapêuticas, você coloca a intervenção em relação às condições de vida, acima dos meios, acima do setting, acima dos rituais, né, do que a gente aprende na academia. Então isso me deixou muito, eu até brinco, me deixou muito vida louca, né, em relação às potencialidades e ao meio de estar com as pessoas. Sim. E isso foi um aprendizado que acho que intercambia, né, tanto do ponto de vista de uma atuação da clínica terapêutica quanto da psicologia social institucional, propriamente dita. E afinal de contas, vocês conseguiram açúcar? Eu nem lembro. Não lembro mesmo se a gente conseguiu. Sim. E acho que eu pedi, assim, eu lembro que não levamos açúcar, acho que pedimos, levamos ofício, tinha um ofício pedindo açúcar. Eu não lembro. O interessante é que nem o açúcar não era importante. Não era importante, né? Sim. E o que a pessoa precisava é que eu fosse pedir esse açúcar. A gente foi e pediu, mas para mim pouco importava, né? Sim. E eu tô entendendo também que o trabalho do psicólogo social envolve bastante improviso. Demais, demais. Assim, por exemplo, eu trabalhei 10 anos na Câmara Municipal como assessor de política pública. E lá eu aprendi muito também, assim, eu fui para lá para entender esse olhar das políticas. Eu estava muito na saúde, muito crítico à saúde, das limitações. Eu queria entender as políticas públicas para além da saúde, né? Como que a vida das pessoas, a vida política das pessoas e seus desafios. Sim. Da mobilidade, do transporte, da cultura, da segurança, da relação entre as pastas, né? Principalmente educação, assistência social, saúde, são as pastas que a gente mais aciona e mais convive. E isso exige, mas na minha opinião, para além da criatividade, e a criatividade conta nisso, é aprender a ter um olhar que desconstrua o que a gente tem como natural. Sim. A gente não entender como natural que é uma política de saúde, algo natural, que a política, né, se eu trabalho na saúde, se eu trabalho na assistência social, eu achar que o meu trabalho é daquele jeito, né, e aqueles protocolos que já vêm definidos, aquelas diretrizes que já vêm definidas, porque eu, né, quando no meu coletivo sanitarista, quando eu estudei a construção das políticas de saúde, toda a norma operacional que o Ministério fez desde
das leis complementares do SUS. Então, os marcos legais do SUS são a Conferência Nacional de Saúde de 86, a Constituinte de 88, as duas leis complementares de 1990, você cria o marco legal do SUS. E é o que vai definir e meio que forçar as prefeituras nos territórios, né? Você tem os marcos nacionais, as prefeituras a investirem dinheiro, organizarem uma rede. O Ministério tentou fazer isso pelas normas operacionais básicas desde a década de 90, cada ano eles lançavam uma, tentando responsabilizar os territórios a se organizarem, né? E isso, hoje eu entendo que são essas normas, essas diretrizes que a gente tem do Ministério, das políticas públicas, elas são formas de fazer efetivar um direito. Os trabalhadores, né, não só as psicólogas, mas os trabalhadores em geral, eles têm que entender que não é o modo que vai garantir aquele direito. Não é eu sou psicólogo, eu sou assistente social, meu jeito de trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho essa diretriz, eu tenho esse indicador para responder. Aquele indicador é colocado de uma forma nacional para a gente conseguir enxergar como aquela política está caminhando. Mas ela não pode definir o meu jeito de trabalhar, de pensar, de respirar. Ela não vai definir a minha sensibilidade, a minha escuta, a minha empatia. Sim. O que vai definir são os meus valores. E a gente tem que lutar pela nossa autonomia, nossa independência, de definir, de enxergar quais são esses processos que eu vou escolher. Né? Então isso é muito importante. Sim. E você contou na história que, de repente, chega essa pessoa no meio do grupo, pede o açúcar, né, e entendeu que aquilo era o importante. Eu fico pensando que é um trabalho que está sempre ali em contato com outras profissões, né, um trabalho sempre multidisciplinar. Uhum. Você acha que hoje tem uma construção boa dos outros profissionais a respeito do que é o psicólogo social, da importância da função, ou talvez tenha ainda um caminho em relação a isso? Eu acho que são caminhos, né? Eu acho que quando eu trabalhei por 10 anos como enfermeira em Jaboticabal, que foi assim, foi um aprendizado significativo que eu tinha, assim, de interdisciplinar. Uhum. E aí eu sou voluntário do CVV há 20 anos, como voluntário especialista, não faço mais atendimento de plantão. E a gente desenvolveu, e a gente está retomando agora esse ano nas escolas, uma capacitação de escuta, de qualificação da escuta. E eu até estou juntando com alguns outros elementos que a gente está chamando de diálogos congruentes na prevenção ao suicídio das escolas. Sim. E a gente fez um treinamento que é baseado, era um Ctrl+C, Ctrl+V, do treinamento que o CVV faz para os voluntários de escuta, para qualificação de escuta mesmo, fazer as pessoas aprenderem a ouvir, né? E eu comecei a adaptar esse treinamento para as enfermeiras das unidades. Então eu comecei a treinar enfermeiros, a gente fazia treinamento para agentes da Fundação Casa, agentes comunitários de saúde da saúde, professores da rede pública. A gente começou a fazer esses treinamentos como uma forma, porque assim, eu lembro que uma vez eu ouvi numa palestra, você está num dia, você está triste, com qual profissional você vai conversar? A gente fala, psicólogo. Não, tristeza é do ser humano, você pode conversar, e a questão de ser acolhido em qualquer espaço institucional, o espaço da tristeza, o espaço do acolhimento, isso tem que ser de todos os profissionais, aprenderem a acolher, aprenderem a ouvir. Sim. Se a gente achar que a tristeza, né, a gente chama de depressão, a escuta, o acolhimento é privativo da psicologia, a gente está empobrecendo as instituições. O que a psicologia tem que brigar é para que as instituições se tornem acolhedoras, né, em todas as suas nuances, é que as instituições se tornem mais humanas. Então eu aprendi muito a fazer e aí eu lembro que nesse processo tinha pessoas que não queriam fazer um processo de acolhimento, de escuta, mas não se identificavam comigo, mas gostavam muito de conversar com uma enfermeira. E aí eu fiquei muito feliz quando vi que essas enfermeiras estavam fazendo essas orientações com qualidade, com técnica, né, e as coisas, a instituição se fortalecia nesse sentido. Sim. São muitos desafios que a gente tem, né, em relação, a gente falou só uma pequena porcentagem desses desafios, mas eu entendo que sim, para dar um pouco da nuance,
né, dos caminhos que a gente tem seguido, das reflexões que a gente tem tido em relação um pouco a essa pauta. Sim, sim. Bem, Dário, eu agradeço muito por você ter vindo falar conosco. Acho que a sensação que eu tive, e pode ser a sensação de quem nos assiste também, é de um enlarguecimento da percepção a respeito de tudo isso. Né? Então foi muito bom te ouvir. Em nome do Espaço Psi, quero te presentear como um agradecimento por tanto. Obrigado. Muito obrigado, muito bom. Muito bom. Vamos deixar aqui na descrição o nome do livro que você ganhou. Ah, deixa a descrição. Eu conheço a Luciana Kind, a gente já trouxe ela aqui para um evento. Ela é uma pessoa muito bacana. Eu queria também falar, eu trouxe 2 livros também para falar aqui, que são livros gratuitos, que a gente tem disponíveis nas páginas do Sistema Conselhos de Psicologia. O primeiro é esse aqui, Psicologia e Políticas Públicas. Sim. Que foram seminários que eu fiz, que eu participei, né, na gestão de 2013 a 2016 do Conselho. E aqui a gente tem eram temas específicos da época. Um deles foi um seminário que eu ajudei a coordenar na Câmara Municipal de São Paulo sobre mobilidade urbana. Sim. E como que a psicologia dialoga como um desafio da gente pensar a mobilidade urbana. E foi até um dia que deu essas chuvas, que nem está dando esses dias aqui em Ribeirão Preto também no estado. Deu uma chuva em São Paulo que parou tudo. E uma pessoa que era do movimento Passe Livre, em 2013, era um movimento que estava pautando muito a questão da mobilidade gratuita, das pessoas terem direito, ela não conseguiu chegar na Câmara por conta da chuva. Então isso me marcou muito. E aqui nesse livro a gente tem alguns capítulos, um capítulo que vai falar sobre a formação da psicologia, né, quais são a questão dos desafios da formação da psicologia, as condições das trabalhadoras psicólogas nas políticas públicas. E um outro ponto que eu acho importante é a gente discutir reforma urbana, assim, qual é a nossa opinião sobre, dentro dos processos de reforma das cidades que a gente está tendo, qual é a opinião da psicologia sobre isso, né? Sim. E aqui eu trouxe também 2 cadernos do CREPOP, que é esse movimento que a psicologia fez alguns anos atrás. A gente começou a desenvolver referências técnicas. E também, se a gente se digitar lá no Google, a gente pode colocar o link também desses textos, né, no YouTube de vocês. Eu trouxe 2 pontos que a gente está trabalhando, inclusive, hoje na Comissão de Psicologia e Políticas Públicas do Conselho, aqui em Ribeirão Preto. Eu estou coordenando essa comissão. E a gente está discutindo o CAPS, as referências da atenção psicossocial, e na atuação em política de álcool e drogas. Então, muito são bom. referências para quem tiver interesse, são interesses que a gente... referências que a gente tem discutido sobre como que a gente vai atuar nesses pontos. Claro, a gente agradece muito e deixaremos disponível para o pessoal poder acessar e visualizar isso que você trouxe para a gente. Muito obrigado. Bacana, eu que agradeço.